Graça e paz, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu oro e espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de devocional. Que alegria estar com vocês todas as manhãs. Hoje nós vamos meditar no último altar que Abraão edificou para Deus. Hoje nós vamos ler um pouco mais. Hoje vamos meditar em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 ao 4. Se você conseguir, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: Deus manda Abraão sacrificar Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma o teu filho agora, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra do Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs Sela em seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu de longe o lugar. Abraão mesmo decidia no seu coração de sacrificar. Abraão mesmo decidia levantar altares a Deus. Não era o primeiro altar que Abraão levantava para Deus. Não era o primeiro sacrifício. Abraão levantou um altar ao Senhor em Siquém, e nós aqui carinhosamente chamamos de altar da promessa. Quando Deus promete a Abraão um filho, Abraão levantou um altar em Betel, nós também vimos aqui. Abraão levantou um altar em Hebrom, e agora Deus disse: olha, vai para um lugar que eu vou te dizer, Abraão, que é o altar de Moriá. Moriá significa ordenado, considerado por Deus. Este sacrifício que Deus pediu a Abraão era um sacrifício de entrega total. Deus foi bem claro: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e vá sacrificá-lo. Quando Deus pediu isso para Abraão, Deus queria testar a fidelidade de Abraão. O versículo que lemos diz isso. No início do versículo já fala assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Deus estava provando a fidelidade de Abraão. Abraão passou a vida desejando ser pai. Deus concedeu este milagre. Isaque foi gerado de uma forma sobrenatural. E depois de todos aqueles anos felizes, sendo pai, Deus fala assim: Abraão, eu te prometi uma descendência a partir de Isaque, só que agora eu quero que você sacrifique Isaque para mim. E Abraão, que já tinha edificado outros altares a Deus, não questionou. Abraão não disse: mas Deus, eu já te edifiquei tantos outros altares, eu já fiz sacrifícios para ti, sem mesmo o Senhor pedir. Ao longo da minha vida, eu tenho tido uma vida íntegra com o Senhor. O Senhor me prometeu Isaque, e agora o Senhor está pedindo Isaque de volta. E a descendência que o Senhor disse que é como as estrelas do céu? Abraão não questionou nada disso com Deus. O sacrifício de Isaque faz uma referência direta ao sacrifício de Cristo. É muito interessante perceber que Deus chama Abraão e Abraão fala: eis-me aqui, Senhor. Abraão mostra toda a sua submissão a Deus. Deus pede Isaque a Abraão e Abraão não questiona. Abraão se prepara com seus moços, com seu filho, pega a lenha, todo mundo vai rumo ao sacrifício. Isaque já tinha idade para perceber o que estava acontecendo, mas Isaque também não questiona Abraão. A obediência de Isaque tem a ver com a obediência de Abraão a Deus. Abraão estava em obediência a Deus, Isaque estava sob a obediência a Abraão. E quando tudo já estava se aproximando, quando todo o cenário já estava praticamente pronto,
A fé de Abraão é algo tão impressionante, não é à toa que ele é considerado o pai da fé. Porque em Gênesis 22:5 diz assim: E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Meu Deus, que fé impressionante! Saindo de casa, ele tem a ordem de Deus. Abraão, sacrifica Isaac, teu filho, teu único filho. E Abraão fala assim para os moços: olha, vocês fiquem aqui com o jumento, eu vou ali com o moço adorar. Nós vamos adorar a Deus e nós retornaremos. Eu imagino que Abraão pensou: olha, eu posso até sacrificá-lo para Deus, mas do mesmo jeito que Deus me deu, Deus me tornará a dar. Eu não sei o que passou na cabeça de Abraão, eu só sei que ele tem uma fé tão gigante, tão imensa, que ele pensou: eu vou sacrificar. Deus não pediu, Deus não deu, eu vou sacrificar ao Senhor. Porque Abraão amava mais a Deus do que a seu próprio filho Isaac. E quando que a fé de Abraão é comprovada? No momento final, na hora do sacrifício, quando Abraão ia literalmente efetuar o sacrifício. E no versículo 11 de Gênesis 22 diz assim: Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E no versículo 12: Então disse: não estendas a tua mão sobre um moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. É muito lindo, é muito interessante que às vezes Deus nos prova no limite da nossa fé. É justamente para que a gente tenha certeza do nosso amor por Ele. Abraão não tinha só Isaac, Abraão também tinha Ismael. Só que Deus prometeu para Abraão Isaac. Isaac era o filho da promessa. Agora, humanamente falando, o sacrifício de Isaac seria o fracasso da promessa, porque Deus deu, Abraão se alegrou, Abraão foi um bom pai, cuidava bem, e agora Deus diz: Abraão, sacrifica o teu filho para mim. E Abraão realmente ia sacrificar o menino. Abraão conhecia a natureza bondosa de Deus. Não foi o primeiro altar que Abraão ia levantar para o Senhor, mas com certeza seria o altar mais difícil. Mas mesmo assim, Abraão ia de verdade sacrificar o seu filho por amor a Deus. Seria, como eu falei, o fracasso de uma promessa, uma quebra de aliança. Mas não, com Deus não. Tudo que Deus promete, Ele cumpre, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é poderoso. Abraão confiava tanto na aliança que ele fez com o Senhor que Abraão não lhe negou o seu filho da promessa, o Isaque. E Gênesis 22:13 diz assim: Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. O carneiro que Deus providenciou para Abraão simbolizava Cristo, porque só Cristo podia nos salvar, nos resgatar, nos trazer de volta para Deus. No Moriá, um cordeiro substituiu Isaac e foi queimado em sacrifício a Deus. No Calvário, ninguém podia substituir a Cristo. Só Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac, mas Deus não pôde se abster da dor que foi sacrificar o seu filho para nos resgatar. E sobre Cristo caiu o fogo da justiça divina sobre todos os nossos pecados. Mas graças a Deus que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ressuscitou, nos resgatou das mãos da morte e do inferno, nos libertou para que possamos agora também levantar altares de adoração ao nosso Deus. O nosso Deus é bom, Deus é infinitamente bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso.
Deus não queria que Abraão sacrificasse Isaque. Deus queria provar para Abraão que o amor de Abraão continuava nele. Nós precisamos amar mais a Deus do que as promessas de Deus. Que nada roube no nosso coração o lugar que deve ser primeiro de Deus. É um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós nos tornamos pessoas melhores. Nós precisamos fixar o nosso amor num amor que não muda, um amor que nos ajuda a sustentar todos os outros amores. Amém? Para mim foi uma alegria dividir com vocês um pouco sobre altar, a história de Abraão. Depois voltamos para falar sobre outros altares. Tem sido uma bênção na minha vida e eu desejo de coração que também tenha sido uma bênção para você. Eu desejo que você guarde no seu coração as palavras do Senhor, o altar que Noé ofereceu para Deus quando saiu do dilúvio, os 4 altares de Abraão. Precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra ele. Amém? E lembra que eu falei que altar define trono e trono define governo. Vamos orar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Realmente é muito triste tudo isso que está acontecendo. Vamos orar por eles. A Bíblia diz: chorai com aqueles que choram. Vocês viram famílias inteiras, vizinhos, é muita dor, é muita destruição. E o que nós estamos vendo é o esfriamento do amor, o amor ao próximo. Como as pessoas têm ficado insensíveis. No Rio Grande do Sul, tanta dor, tanta tristeza. No Rio de Janeiro, tantas pessoas celebrando, festejando o quê? Quando tantos brasileiros perderam famílias inteiras, perderam tudo o que têm. É muito difícil. E aquela frase de altar define trono e trono define governo mostra muito bem o que estava acontecendo no Rio de Janeiro esses dias. Quem estava sendo adorado e como é o governo do mundo em relação ao sofrimento, a dor humana, o amor ao próximo. Não podemos entrar numa bolha de cristianismo e porque não foi na minha casa, porque não foi na minha rua, não foi com meu vizinho, eu não vou sentir. São calamidades que antes, bem antigamente, a gente só via fora do Brasil. Hoje em dia as calamidades estão maiores e mais próximas. Precisamos sim orar por eles, interceder, chorar, sentir a dor, pedir que Jesus ajude aquelas pessoas. E como este é um devocional de oração e nós oramos ao nosso Pai, vamos pedir hoje pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Amém? Vamos orar. Ah, Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem ministrado no nosso coração. O Senhor é bom o tempo todo. Nós te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos, Senhor, por todos esses dias que estamos edificando altares de adoração, altares de aliança, altares de promessa. Senhor, altar de transformação. Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a manter o nosso altar aceso, limpo diante de Ti, Senhor. Que não falte sobre nós o fogo santo, o fogo que não apaga, o fogo que queima e não consome. Ah, Senhor, muito obrigada. Que a Tua palavra continue acesa, viva dentro do nosso coração, Pai. Que a Tua palavra nos aqueça, aqueça o nosso amor ao próximo, aqueça o nosso amor a Ti, Pai. E que este mesmo fogo queime tudo aquilo que não Te agrada, queime a vaidade, queime a arrogância, queime a falta de perdão, queime, Senhor, tudo que não vem de Ti, Pai. Ah, Senhor, não nos deixe ficar insensíveis às dores dos nossos irmãos. Nós clamamos, Pai, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, Senhor. Tem misericórdia, Pai, daquelas pessoas que perderam famílias, amigos, vizinhos, pessoas queridas, Senhor. De uma hora para outra a vida mudou, tudo mudou, Senhor, misericórdia.
Nós clamamos que o Senhor te socorra com teu conforto, com teu consolo, com teu amor, Pai. Renova as forças de cada um deles, Senhor, aquelas crianças, aquelas pessoas de idade, Senhor, tem misericórdia, Pai. Ah, Pai, nós cremos que o Senhor é bom, que o Senhor refaz todas as coisas, que a glória da segunda casa seja maior do que na primeira, na vida deles, Pai. Nós declaramos que muitos vão te encontrar. Ah, Senhor, infelizmente muitas pessoas só te encontram na dor. Mas o Senhor é bom o tempo todo, Pai, mas todas as coisas cooperam para o bem. Que o Senhor resgate, Senhor, vidas que estavam sendo perdidas. Que o Senhor liberte, Senhor. Tira a venda dos olhos, Pai. Faz a gente perceber o quanto precisamos de Ti, Senhor. Ilumina, Senhor, a mente e o coração daqueles governantes, Pai. Para que eles possam ajudar de verdade. A Tua palavra diz que se meu povo clamar e se humilhar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra, Senhor. Envie Teu consolo, envie Teu conforto, Senhor. Que haja salvação, que haja testemunho, que haja arrependimento, que haja transformação naquelas vidas. Alcança, Senhor, aquelas pessoas para a Tua glória, Pai. São Teus filhos. A Bíblia diz, chorai com os que choram. E nós, Pai, nós estamos Te pedindo misericórdia pela vida de cada um deles. Que haja trégua nas águas, que haja trégua nas chuvas, Senhor. Que eles possam, Pai, se restabelecer para a glória do Teu nome. Ah, Senhor, nós cremos que a glória da segunda casa é maior. Ajuda cada um deles, Senhor. Aleluia. Tem misericórdia do Brasil, Pai. Ah, Senhor, que nação incrédula, que nação corrompida, tenha misericórdia. Quanta falta de amor, Senhor, misericórdia de nós Te pedimos perdão. Ah, Senhor, misericórdia. Acorda o Teu povo brasileiro para a Tua glória, sara a nossa terra, perdoa os nossos pecados, Pai. Tem misericórdia de nós. Eu Te peço também pela vida dos meus irmãos que estão comigo em oração agora, Senhor. Abençoa seus filhos, sua casa, seus negócios. Abençoa tudo aquilo que leva o nome deles, Pai. Protege os nossos filhos do mal, os nossos netos. Ah, Senhor, não permita a raiz de incredulidade no coração deles, Pai. Guarda eles para a Tua glória, Senhor. Te agradecemos por esses dias. Limpa, Senhor, cada dia mais o nosso altar a Ti. Aceita a nossa oração, Pai. Escuta a nossa oração. Perdoa os nossos pecados. Ajuda os nossos irmãos que estão sofrendo, Pai. Faz uma obra linda de novo na vida deles, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Pelo poderoso nome de Jesus. Amém. É uma alegria estar com você aqui todas as manhãs. Jesus te abençoe, te guarde de todo o mal. Um dia iluminado para você e a sua família. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até amanhã. Domingo é Dia das Mães. Eu já ia esquecendo. Mande sua foto para mim com seu filho, com sua filha, lá no Instagram. Lá no Instagram porque é mais fácil por lá. Não tem como você mandar por aqui. Manda sua foto para mim lá no Instagram e domingo vamos colocar aqui alguma foto das mamães com seus filhos. Fiquem com Deus e até amanhã.